Queremos saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Presbiteriana de Caxambu. Que prazer e alegria podemos nos encontrar aqui mais uma vez. Queremos orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer-te por esse momento. Queremos, ó Pai, que será um momento de edificação na Tua Palavra. Queremos, ó Deus, na Tua Palavra que é viva e eficaz. E rogamos para que essa palavra, em nome de Jesus, alcance a cada coração, a cada vida, que Teu Santo Espírito promova a obra pela qual essa palavra será semeada em cada coração. Assim nós oramos, na dependência e na graça de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versos 7 a 10. Segundo aos Coríntios 12, 7 a 10. E a palavra de Deus diz assim: E para que não me ensorbebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Nós temos um desafio muito grande pela frente. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, ultrapassar nossas possibilidades de encontrar uma fórmula que esteja sanando e resolva todas essas questões de uma vez, tem sido um desafio para todos nós. E dentro desses desafios, nós temos o desafio aqui, principalmente falando como igreja, a igreja sendo igreja, mesmo não estando na igreja. Isso é um desafio muito grande. Já há 3 meses que não nos congregamos, não nos reunimos, por isso nós temos desenvolvido os cultos online e as nossas programações também. E é uma necessidade que não tem mais como escapar. Nós precisamos nos ajustar a essas necessidades e procurar dessa forma dar continuidade à vida da igreja, mesmo ela não estando presencial em seu prédio. E quando eu olho para a palavra de Deus, de uma forma específica nesse texto, o apóstolo Paulo escrevendo essa segunda carta aos crentes em Corinto, e nessa segunda carta, o apóstolo Paulo está contra a sua vontade, ainda tendo que dar a conhecer suas credenciais do seu apostolado para contrapor os falsos profetas e aqueles que estavam se intitulando falsos apóstolos. E, dentre tantas coisas que o apóstolo Paulo vai relatando para credenciar como verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus, no capítulo 12, dos versos 1 a 6, Paulo passa por uma das experiências mais incríveis. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado até o 3º céu. E é ele mesmo quem está contando essa experiência. Ele vai elevado até o paraíso, versículo 4, diz aqui: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O que é interessante é que diante de uma revelação ou de um arrebatamento como esse, em que o apóstolo Paulo é levado até ao 3º céu, ao paraíso de Deus, em que ele podia ali, diante dessa experiência, pautar todo o seu apostolado, pautar as suas mensagens, ele poderia, é o que ele fala, ele poderia se engrandecer através dessa visão. Versículo 6 diz isto: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas ele prefere se abster dessa experiência, diz aqui no versículo 6 a continuidade: mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo,
mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele poderia, através dessa experiência, descartar os falsos profetas, os falsos apóstolos, mas ele prefere se vangloriar tão somente em Cristo Jesus. E quando ele tem essa experiência maravilhosa, esse êxtase diante de Deus, após essa experiência, imediatamente após essa experiência, o Senhor o provou, colocando nele um espinho na carne. E através dessa experiência, em que ele vai ao céu e recebe revelações profundas de Deus, nesse momento agora, a partir do versículo 7, ele prova daquilo que é um acontecimento muito terrível, quando o Senhor permite um espinho na sua carne. E através dessa experiência que ele teve, nós podemos extrair aqui algumas lições de como a igreja se mantém como igreja, mesmo não estando na igreja. Algumas lições preciosas de como manter a atividade igreja, como igreja, apesar das portas fechadas. A primeira lição que nós aprendemos é que a igreja não é isenta de problemas. A igreja não é isenta de problemas. Aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quando nós temos a compreensão de que a partir do momento que nos rendemos a Cristo, ao seu senhorio, ao seu governo, e temos a palavra de Cristo como a nossa bússola, aquilo que vai nortear a nossa caminhada, nós precisamos entender que essa rendição a Cristo, ou essa conversão a Cristo, não será, como infelizmente muitos pensam, e até mesmo muitos pregam, de que a vida cristã será um mar de rosas. E por isso a gente vê tantas mensagens enganosas dizendo: venha para Cristo e você terá bênçãos, e você terá prosperidade material, você será curado das suas enfermidades, os seus problemas serão resolvidos, quando na verdade é o contrário. Quando nós nos achegamos a Cristo, é o próprio Cristo, Senhor da igreja, que fala que nesse mundo nós passaremos por aflições. Então, e o apóstolo Paulo também descreve exatamente isso. Aliás, a vida do apóstolo Paulo, se você ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai contando inúmeras experiências, de muitas provações que ele passou. Por exemplo, ele diz aqui no versículo 23, falando sobre as experiências dos outros: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. E aqui é uma lista de algumas das coisas que o apóstolo Paulo passou em Cristo. Então, essa falácia de que a vida cristã será um mar de rosas, isso é um engano, isso não é uma verdade, não tem base bíblica para isso, porque o apóstolo Paulo está mostrando isso, e o próprio Jesus também, o unigênito de Deus, passou por muitas tribulações. E no versículo 7 aqui, a palavra de Deus vai mostrando que por causa das revelações que ele teve, por causa dessa experiência tão grandiosa que ele teve, foi colocado nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear. E o que poderia ser esse espinho na carne? Eu quero dizer aqui que são muitas as interpretações sem nenhuma conclusão. Poderiam ser perturbações espirituais, poderia ser perseguição e oposição dos judeus, poderia ser enfermidades físicas como epilepsia, enxaqueca, ataques de febre, malária e até mesmo doença nos olhos. Então, são várias interpretações sobre o que seria o espinho na carne. Mas o que nós precisamos entender é que estava ali, gerava incômodo, gerava dor, gerava angústia, gerava tensão. E a palavra de Deus descreve também que um dos objetivos do espinho na carne era para manter a humildade em Paulo,
diz aqui, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Assim o sofrimento nos leva a Deus e nos mantém dependentes de Deus. Então, como igreja vai se manter igreja, mesmo não estando na igreja? A igreja precisa entender que não somos isentos de problemas. E os problemas existem por uma razão, por uma causa, e uma das causas nos manter humildes diante do Senhor e nos mantém dependentes do Senhor. A primeira lição é essa. A segunda lição de como ser igreja, mesmo não estando na igreja. A igreja precisa ter vida de oração. A igreja precisa ter vida de oração. Versículo 8 diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo orava para que esse espinho na carne fosse tirado. Mas ao invés de Deus tirar, Deus concede forças. E isso também levou o apóstolo Paulo não somente a se humilhar diante do Senhor, mas também a orar ao Senhor. E nós precisamos entender que, como igreja, não tem mais como ficar pensando que reunião ou uma vida de oração ou oração na igreja se limita apenas a um dia específico, quando nós temos a chamada reunião de oração. Que, por sinal, infelizmente, uma das reuniões mais desvalorizadas por nós. Me lembro de um dos reformadores que disse que a maneira de você medir a espiritualidade da igreja é olhando exatamente para a frequência da mesma igreja nas reuniões de oração. Então, a igreja precisa ter uma vida de oração, uma vida plena. E o que é interessante aqui é que os problemas são enviados para nos ensinar a orar, e os problemas continuam, persistem, para nos ensinar também a persistir em oração diante do Senhor. E um comentarista, Moody, eu achei muito interessante a explicação que ele deu aqui no versículo 8. Ele diz o seguinte, na oração de Paulo, aqui no versículo 8, Paulo orou especificamente por causa disto. Paulo orou enfaticamente, 3 vezes pediu ao Senhor. E Paulo orou com propósito, para que Deus o afastasse dele o espinho na carne. Então veja que só no versículo 8 a gente tira lição para nós. Como que a gente precisa ter uma vida de oração, e não ter apenas momentos de oração que se limitam à igreja física. Mas nós estamos falando de vida de oração. A oração tem que ser na minha vida, na sua vida, como o ar que nós respiramos, como o alimento que nós nos alimentamos para manter o nosso corpo firme. Nós precisamos entender a oração dentro desse propósito. Então, 2 lições já que nós temos de como a igreja se mantém igreja, mesmo não estando na igreja. A igreja não é isenta de problema, precisamos entender isso, e precisamos entender também que a igreja precisa ter uma vida de oração. E para encerrarmos, a última lição de como a igreja pode se manter igreja, não estando na igreja, a igreja precisa entender que ela é totalmente dependente da graça de Deus. E aí é quando a gente olha para os 2 últimos versículos, versos 9 e o verso 10. O que precisamos entender é que, independente desse momento que estamos passando, só vivemos e existimos por causa da graça de Cristo. Ou seja, nós não estamos sustentados pela graça de Cristo apenas nesse momento de pandemia. Nós somos sustentados pela graça de Cristo em todo momento da nossa vida. E é interessante quando nós pensamos na graça de Cristo, segundo o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto, precisamos entender que a graça de Cristo, ela é suficiente. Por quê? Porque ela nos basta. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 9, Deus falando para ele, então ele me disse, a minha graça te basta. Então nós precisamos entender que em meio aos problemas e às dificuldades que nós passamos, precisamos entender que a graça de Cristo, ela nos é suficiente. Precisamos entender também que a graça de Cristo, ela é abrangente, porque ela abrange todas as intempéries que nós passamos na vida. Veja aqui no versículo 10, a primeira parte diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então é o próprio Cristo falando para Paulo: a minha graça te basta. E agora Paulo entendendo que essa graça ela não é apenas suficiente, mas ela é abrangente, porque ela incorpora ou abraça e abrange as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias e tudo aquilo que eu e você estamos passando. A graça de Cristo nos envolve em todos esses momentos. E a graça de Cristo também, ela age poderosamente. Quando nós nos enfraquecemos em nós mesmos, a graça de Cristo nos fortalece. Olha aqui a forma como Paulo termina o versículo 9, a segunda parte, versículo 10. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então a graça de Cristo, ela nos é suficiente, ela nos basta, ela nos é abrangente, porque abrange todos os problemas e dificuldades que passamos, e ela age poderosamente. Quando nos sentimos fracos em Cristo, quando sentimos que de repente não vamos ter força para continuar, a graça de Cristo se manifesta de tal forma que nós podemos dizer: quando eu sou fraco, a graça de Cristo me alcança, então eu me torno forte em Jesus. Então nós vimos aqui 3 lições que nos ajudam a ser igreja, mesmo não estando na igreja. Primeiro, a igreja precisa entender que ela não está isenta de problemas. Segundo, a igreja precisa entender que precisa ter uma vida de oração. E terceiro, a igreja precisa entender que ela é dependente da graça de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Que o amor de Deus resplandeça no nosso coração, que essa graça nos envolva e que possamos continuar vivendo, sendo igreja, mesmo não estando aqui na igreja. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão da Tua Palavra, em que recebemos a porção do Senhor, a instrução, nos ajudando a entender, ó Pai, que apesar do templo fechado, o Senhor permanece o mesmo e a função nossa como igreja também permanece a mesma. Nos ajude a entender, ó Deus, que os problemas que estamos passando nos levam a uma dependência maior do Senhor, através da oração, através, Deus, dessa rendição diante do Senhor, através da compreensão de que os problemas existem, para uma compreensão maior da Tua graça, para entender que quando nós nos enfraquecemos, principalmente por causa do Senhor, a Tua graça nos envolve, a Tua graça nos sustenta, a Tua graça nos mantém firmados em Cristo. Nós clamamos para que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a cada coração, a cada ouvinte, fortaleça-os, ó Deus, dessa mesma graça, para que assim, Deus, a Tua igreja continue se expandindo, pregando a Tua palavra no reino, fora do templo, em todo o tempo, para que assim a glória seja dada a Jesus. Assim nós oramos, te bendizemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, fique aí até o nosso próximo encontro, mas antes de você sair, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, o seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa continuar recebendo as nossas programações e também compartilhe, se tem sido bênção para você, certamente será bênção para tantas outras pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.